O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou por unanimidade o acolhimento de um recurso de apelação do Instituto Branemark, que se instalou nas Nações Unidas com cessão de imóvel público à época e durante vários anos cumpriu as questões das obrigações, mas em primeira instância, Maurício Cardoso nos conta como essa situação decorreu até aqui, infelizmente, em relação à ação civil pública. Neste momento, para atualizar, o Tribunal de Justiça acolheu o recurso, considerando que o Instituto cumpriu as obrigações previstas naquela sessão. Sim, perfeito, Nelson. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, ele decidiu, ele comprovou que o Instituto, ao longo dos seus anos de existência, naquele prédio, que foi feita uma cessão da área e uma edificação de um prédio sem nenhum dinheiro público, a não ser o próprio terreno que foi cedido. E todo esse imbróglio que ocorreu nos últimos anos, o Tribunal de Justiça, de fato, ele deu, ele comprovou o que nós havíamos defendido ao longo de todo esse tempo, que o Instituto cumpriu com as suas obrigações, ou seja, ele atendeu com 80,50% de gratuidade. Ele realizou 280 atendimentos mensais, ao passo que a lei previa que nós tínhamos que realizar de 100 a 120 atendimentos mensais com 80% de gratuidade. A ação civil, para quem não acompanhou, discutiu um confronto com a posição do Ministério Público, autor inicial da demanda, em relação a essa forma de composição do cumprimento da sentença. Era uma interpretação, Então, abre aspas, a lei que o Instituto deveria atender, de 100 a 120 pacientes por mês, pacientes carentes, com 80% de gratuidade. Essa foi a lei que foi criada nessa casa, foi votada e foi aprovada. Como decorrência da ação civil pública, podem haver eventuais recursos, mas nesse momento, em segunda instância, está estabelecido na condenação o cumprimento das obrigações de um lado e de outro, os investimentos que foram feitos, mobiliários e prediais, naquele terreno público. Há algum apontamento em relação à eventual restituição nisso, quando transitar em julgado? São perguntas que poderiam ser feitas para o nosso jurídico, Mas eu como cirurgião dentista, Nelson, você me desculpa, o que eu entendo é que foi decidido a nosso favor e me parece que foi feito um pedido de reconvenção, que é quando você retorna a ação contra aquele que impetrou, é isso? Exatamente. E nesse pedido de reconvenção, os desembargadores eles acataram de forma parcial, E um dos pedidos era a restituição, dos valores investidos sobre o terreno. É uma edificação grande que foi feita em cima de um terreno público, Na época a lei foi em 2004. Nós tivemos 2 anos para construir o prédio. Então, na verdade, essa lei de cessão era de 2006 a 2016. Em 2016 nós entramos nessa Câmara pedindo a renovação da cessão por mais 10 anos, que a lei previa isso. Aí veio o inquérito do Ministério Público, que barrou a votação dessa lei. Ela está aqui até agora, ela não foi votada. E em 2017 foi ação civil pública, em 2018 o prédio foi lacrado pela Justiça, com os bens todos bloqueados, as contas bloqueadas. E aí sim nós fizemos um agravo. Esse mesmo tribunal concedeu ganho de causa para a gente, nós desbloqueamos os bens, os equipamentos, as contas, e precisamos procurar um lugar para a gente poder trabalhar. E daquela época até agora, o Instituto trabalhou de forma muito precária. A Beneficência Portuguesa, por meio do Dr. Raul, ele abriu as portas, nós funcionamos lá por um tempo, depois ela foi negociada com a Unimed, nós precisamos sair de novo. Hoje nós fomos abrigados em uma subsede da PCD, da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, mas desde então, Nelson, os atendimentos foram realizados de forma muito precária. Foram 5 anos que nós, se em 10 anos de existência, nós reabilitamos de forma completa 2.000 pacientes com 42.000 atendimentos, e esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo.
em 5 anos de atendimento precário, nós deixamos de reabilitar de forma completa 1.000 pacientes, né, em mais de 20 mil atendimentos. Né? Nós nos limitamos, Nelson, a atender os pacientes que já haviam sido reabilitados. Nós não tínhamos segurança jurídica nenhuma, né, para começar um processo de reabilitação novo. Um processo de reabilitação de um paciente, ele pode durar anos e o custo disso é muito alto. Né? Então, havia um entendimento que eram simples atendimentos odontológicos. Não são simples atendimentos odontológicos. O que o Instituto Branemark fazia naquele prédio eram procedimentos de altíssima complexidade. Nós tínhamos pacientes que vinham do país inteiro buscar socorro aqui com a gente. Né? Do ponto de vista dessa experiência de pesquisa, atendimento e voluntariado para o público entender da Rádio TV Câmara, tem alguma perspectiva de que o Instituto tenha algum horizonte de fortalecer ou retomar as atividades ou qualquer questão nesse sentido aqui na cidade? Nelson, eu represento o Instituto hoje como atual presidente. Existe uma diretoria, existe um board, é uma associação sem fins lucrativos, então nós estamos associados e é tudo muito novo. Né? Nós não vislumbrávamos uma decisão tão boa assim. Né? Dentro da gente aqui, né, o que nós passamos nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, foi uma belíssima surpresa. Então, isso é tudo muito novo, nós vamos precisar fazer ainda uma assembleia, né, com todos os associados, com toda a diretoria, para se decidir o que vai ser feito. Né? O que nós nunca fizemos, o que é importante a sociedade saber, nós não fechamos as portas em momento nenhum. Né? Atendemos em consultórios particulares, porque esses pacientes reabilitados, eles precisam de um acompanhamento. Você coloca um implante, você faz um enxerto. Né? E quando o Instituto foi fechado, né, foi lacrado de forma abrupta, esses pacientes eles começaram a nos procurar por internet, por Facebook. Né? Então, nós nunca deixamos de atender os pacientes e a ideia é que isso nunca aconteça. Né? E agora é pensar para frente, né? Tentar reestruturar. O Instituto tinha 14 funcionários, hoje ele tem 2 funcionários. Né? Que empresa que tinha segurança jurídica para colocar dinheiro lá dentro? Entendeu? Que aluno que viria fazer um curso, o Instituto recebia alunos de todas as partes do país e do mundo, tinha alunos estrangeiros aqui. Eram turmas, o que geria recurso para reabilitar esses pacientes? Iniciativa privada, por meio de doações de empresas da área odontológica e os cursos de pós-graduação. Nunca teve um centavo público da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, zero. Muito pelo contrário, nós pagamos impostos ao longo desses 10 anos no valor muito aproximado do terreno, só para você ter uma ideia. Muita gente acha que tinha dinheiro público, que tinha recurso de SUS, isso nunca aconteceu. Então, a ideia agora é colocar a cabeça no lugar, né? Reestruturar, né? E pensar no foco principal do professor Branemark, né? Quando ele teve a ideia de sair lá de Gotemburgo, lá na Suécia, fechar o único Instituto Branemark no mundo e procurar o Brasil, mais especificamente a cidade de Bauru, para construir um prédio, né? E que nós fomos obrigados a passar por todo esse constrangimento, por toda essa turbulência nesses últimos anos, e agora a gente precisa ter cabeça para repensar o que vai ser feito e pensar daqui para frente. Obrigado, Maurício Cardoso. O Tribunal de Justiça, a decisão é da 10ª Câmara de Direito Público. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.